Olá pessoal, boa noite. E agora são 19 horas em Recife, do dia 1º de novembro de 2012. A gente vai começar a quarta aula do módulo de automação de escritório e hoje a gente vai falar um pouco sobre macros. Boa noite, Billy. O Billy está fazendo aniversário hoje, tá? A galera manda os parabéns para ele. E quem está comigo hoje não é a Tatiana, é a Gisele. Boa noite, Gisele. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Obrigado, Gisele. Eu falei certo agora, que na aula passada eu falei Tatiana. Tá bom, olha só. Quarta aula, como eu estava dizendo para vocês. E, como sempre, a gente coloca as competências que vai desenvolver a primeira, que é a automação de escritório. E hoje a gente vai aprender a construir macros para automação de documentos. Aí vem aquela primeira pergunta, né? O que são macros? Aí eu passei a semana lendo um bocado de conceito diferente de macro, decorei alguns e no final vocês podem até fazer uma pesquisa rapidamente sobre a palavra macro no Google, que vão ter muitas definições. Mas de forma geral, no Excel, da forma que a gente vai usar, a macro, ela vai ser uma rotina que a gente vai criar e ela vai fazer alguma coisa na planilha da gente. Que coisa? Eu poderia criar um botão e atribuir uma macro a esse botão. Aí a gente pode atribuir essa macro a um botão, a uma imagem, a uma série de coisas. E a gente faz assim, eu estou na minha tela, né? Aí eu comecei a gravar macro, aí eu vou para outra tela e seleciono uma célula. Beleza, parei a gravação. Quando eu associar essa macro que eu criei para fazer a transição entre uma célula e outra, entre uma planilha e outra, aí eu posso associar ela ao botão. E quando eu apertar o botão, ele vai executar exatamente a macro que eu tinha gravada. Ah, mas professor, isso aí vai ser só para mudar de uma planilha para outra? Não, a gente pode selecionar as células, copiar, colar do outro lado. Podemos recortar, a gente pode criar um formulário de inserção de dados, que quando a pessoa preenchesse todos os seus dados e apertasse gravar, aí a gente poderia fazer a cópia de cada campo daquele, colocar na planilha do lado esses dados e em seguida apagar para que outra pessoa venha e digite. Então, assim, de uma forma geral, o Excel vai perder um pouco aquela característica que a gente vê de ser só células e aquelas linhazinhas, e eu vou começar a brincar com vocês agora para talvez a gente montar até entre aspas, um pequeno sistema de alguma rotina que a gente vai automatizar no escritório. Beleza? Então, esse aí é o conceito de macro. Sim, a macro é feita em Visual Basic. Aí algumas pessoas falam VBA, né? Que é Visual Basic for Applications, para aplicações. Por trás desse conceito do botão de começar a gravar macro e parar, o Excel ele fica gravando, fica transformando o que você está fazendo naquele momento em rotinas do Visual Basic. Eu vou mostrar para vocês essas rotinas. Não vou explicar como elas funcionam detalhadamente, mas eu posso pincelar aqui, porque não é o foco, né, da gente, não é Visual Basic, é automação de escritório. Beleza, antes da gente falar de macro, eu tenho que falar sobre a classificação dos dados. Aí eu estava criando essa planilha aqui que vocês estão vendo, que eu vou mostrar daqui a pouco, certo? Eu vou criar uma nova. Então, o que seria a classificação de dados? Seria... Eu vou criar uma planilha aqui rapidamente com vocês sobre produtos. Vou botar produtos. Vou colocar produtos. Todo produto tem um preço, um valor. E todo produto foi vendido por uma pessoa, né? Vou colocar aqui vendedor. A gente vai imaginar que essa planilha que eu vou criar aqui é onde uma loja vai lançando tudo que foi vendido nela. Aí ela vai botar, quando faz uma venda, ela bota o nome do produto, o valor dele e quem vendeu. E aí a gente vai preenchendo ela e vai complementando assim, um abaixo do outro. E aí eu vou colocar... E aí eu vou colocar os valores. Apertei um botão errado aqui, coisou tudo. Produto.
valor e vendedor. É porque o teclado aqui é muito baixo, eu não vejo não as teclas, é quase em braille que eu estou digitando, viu? Aí, produto que a gente vai vender. Vamos imaginar com a loja de informática. Então eu vou botar teclado. Quanto custa um teclado? 20, 25 reais. Eu tá 20. E o vendedor vai ser eu. Primeiro dia de venda da loja, eu fui lá e consegui vender um teclado. Beleza. Aí daqui a pouco, deu mais meia hora, aí veio um cliente e comprou um mouse. Mouse tem de todo valor, né? Então eu vou botar aqui 30 reais. E quem vendeu esse aqui foi o Billy. Billy tá trabalhando hoje no dia do aniversário, tá triste pra caramba. Aí chegou mais um cliente lá na loja, né? Aí procurou Gisele. Aí Gisele vendeu um monitor. Quanto é que custa um monitor? Vou botar 200. É assim? Gisele conhece ou com Z? Conhece. Tá certo. E aí daqui a pouco começou a chegar gente na loja, né? Aí chegou uma pessoa procurando um processador. Como eu já tava de bobeira, né? Eu fiz a venda lá de 250 reais e lancei meu nome na venda. O Excel, ele não... Foca aqui no slide, Billy. Isso. Ó, quando eu começo a digitar alguma coisa, o Walter, né? Como ele já viu o Walter lá em cima, ele tenta automaticamente autocompletar o que você vai escrever. Então, quando ele ameaçar assim, completar, você apertou a primeira letra, ele completou certo e você viu que aquilo ali é o que você quer, você aperta Enter. Porque aí você, às vezes, corre o risco de digitar o dado errado, chegar no final e apertar a barra de espaço. E se você apertar, vai ser uma... Eu ia dizer um string, a linguagem da gente do curso. Vai ser um nome diferente. Um Walter sem espaço no final é diferente do Walter com espaço no final. Ele vai interpretar de formas diferentes, certo? Beleza. O que mais tem na loja de informática? A gente tem memória. Imaginar. Tem memória de todo tipo, né? Vou botar 100 reais só para fazer ilustrativo. Eu vou botar que o Billy vendeu essa memória. Depois tivemos um cliente que veio comprar uma fonte. E aí a fonte custa em torno de 45 reais. Elas deram uma barateada agora, estão mais baratinho. E quem vendeu foi Gisele. Beleza. Aí daqui a pouco apareceu outro cliente, comprou outro mouse de 20 reais. 30, não foi que eu botei lá em cima. Um Billy. Tenha calma que eu vou já chegar onde eu tô querendo, viu? Depois vendemos outro teclado. Vou botar vários agora, já que... Memória, pronto. Teclado é 20. Processador 250 e a memória é 100. Massa. Aí eu botei que foi eu, Billy, Gisele, eu. Massa. Pronto. Aí eu criei aqui rapidamente uma planilha com os dados que a gente vai trabalhar, certo? Beleza. Aí pergunta: quanto Walter vendeu? Você vai pegar no olhômetro, você vai olhar um por um, ir na calculadora, ou vai fazer a fórmula da soma. E aí? Como é que a gente vai fazer? Isso é o problema que a gente vai resolver hoje. Tem várias formas de resolver, certo? Hoje eu vou apresentar para vocês a função de subtotal. Mas a função de subtotal, ela precisa que uma dessas colunas aí, ou a dos produtos, ou do valor, ou do vendedor, ela esteja em alguma ordem, ou ordem numérica, ou ordem alfabética, porque do jeito que está aqui, quando eu começar a agrupar, ele vai agrupar de forma diferente. Se tiver Walter duas vezes, beleza, ele agrupa. Mas se tiver Walter duas vezes na célula, aí depois abaixo vem Bilha, depois vem Gisele, depois vem Walter de novo, ele não agrupa.
Por isso que a gente vai mostrar para vocês a função de classificar. E aí, a gente tem um botãozinho que a gente conhece, sabe? Que é o de A até Z. Quem já trabalhou com Excel já deve conhecer ele. Que tem A e o Z e uma setinha para baixo. Ou para inverter, que a gente faz a seleção dos dados na coluna e aperta o botão. Aí ele coloca tudo em ordem. Só que se eu fizer da forma mais simples aqui, ele vai colocar em ordem a coluna do produto, por exemplo, mas aí os valores e os dados que estão do lado não vão acompanhar. Aí a gente vai ter que fazer uma brincadeirazinha diferente. E aí coloca aqui no slide, Billy. Produção. Aí é o seguinte, vocês vão na aba Dados, certo? Início, inserir, layout de página, fórmulas, dados. E aí em dados a gente tem aqui no meio o classificar, que fica do lado do filtro, e os botõezinhos que eu tinha dito a vocês, para deixar em ordem alfabética ou não. Agora vocês vão ter que fazer a seleção dos dados, como eu estou fazendo aqui. Notem que eu não selecionei o cabeçalho, certo? O produto, o valor e o vendedor. Porque se eu selecionar, ele vai classificar também por ordem alfabética ou numérica, se for possível, certo? E aí a gente aperta no botão de classificar, esse aqui, apertei. A gente tem 3 colunas aqui, certo? Então ele vai perguntar, você deseja classificar por qual coluna? Ele vai perguntar coluna A, coluna B ou coluna C. E aí coluna A é produto, coluna B é valor e coluna C é vendedor. E a partir do momento que eu escolher uma coluna, ele vai me dizer se eu vou querer classificar do maior para o menor ou em ordem alfabética. Ele vai dar as sugestões. E eu vou apertar OK. E o que é que vai acontecer? Todos os dados vão acompanhar. A gente sabe que o teclado é 20, certo? Eu vou provar, vou fazer a classificação normal aqui, ó. Se eu selecionar só essa coluna aqui e apertar no botão de A a Z, ó, ele vai perguntar se eu desejo expandir para a coluna do lado ou não. Eu vou continuar com a atual. Então ele coloca, mas aí os valores aqui da coluna do lado não vão acompanhar. Por isso que a gente está fazendo essa classificação aqui. Então eu vou classificar para o vendedor, pela coluna C. Engraçado, no meu computador aparece coluna A, apareceu hoje coluna A, B e C. Aqui está aparecendo os campos mesmo. Ótimo. E eu vou classificar aqui, ó, na ordem de A a Z, certo? Começar do maior para o menor. E aí, beleza. Olha só como ficou diferente. Por ordem alfabética, o Billy é o primeiro, né? Depois vem a Gisele e depois vem eu. E agora a gente tem todas as vendas organizadas. O Billy vendeu um mouse que foi 30, uma memória que foi 100, outro mouse, um teclado. Estão vendo? Sim, professor, mas para que isso? Aí agora eu vou mostrar a fórmula do subtotal. O subtotal eu já expliquei para vocês, acho que foi na primeira ou segunda aula, que ele é uma fórmula que ele pode se transformar em outras fórmulas. Se eu colocasse um determinado número, ele se transformaria na fórmula da soma ou da média. Funcionava assim. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer a seleção. Dessa vez eu estou selecionando com o cabeçalho, certo? Estou selecionando produto e valor. Estão vendo? E aí eu vou apertar o botãozinho de subtotal, que também está nessa aba de dados, lá no final. Apertei ele, certo? Então, a cada alteração que tiver no produto, eu vou querer fazer a soma do valor, certo? Eu vou pedir aqui para ele quebrar a página entre os grupos e eu vou desmarcar essa opção de substituir os subtotais atuais. Professor, o que é que faz isso? Ó, eu olhei isso em 6 vezes. Eu acho que a forma mais simples de você entender vai ser eu marcando e depois desfazer e desmarcar e depois marcar para a gente ver qual é a diferença de como fica. Beleza. E esse resumo aqui abaixo dos dados é que ele vai mostrar ao final de Billy, por exemplo, ele vai fazer uma quebra de linha
e bota assim, total que Billy vendeu. É para isso. Eu vou dar OK. Espera só um instantinho. Valor não, rapaz, vendedor. Só que eu tenho que desfazer tudo. Ah, mentira, minha planilha, rapaz. Aqui. Só um instante. Ó, pra gente remover, a gente clica em subtotal e remove todos, certo? Aí ele volta a ser o que era antes. Vocês acreditam que desde a semana passada que eu ensaio essa fórmula? Você acredita, Gisele? Acredito. E aí eu fiz até hoje de tarde, eu tava fazendo de novo. Deixa eu ver se ele foi. Foi. Pronto, vamos lá, recapitular. Então, cada alteração... Agora ficou do jeito que eu queria. Eu quero que a cada alteração no vendedor, ele vai usar a fórmula da soma. E aí a gente vai adicionar um subtotal do valor. Certo? Aí quando eu der OK, ele vai mostrar isso aqui que a gente tá vendo. Apertei 2 vezes, por isso que ficou assim, com esse aspecto. Tiveram alguns alunos no exercício passado que não transformaram essa coluna aqui em moeda. E para a gente transformar em moeda, eu vou repetir aqui, ó. Na aba início, a gente aperta no botão ali das moedinhas de ouro, abaixo do nome geral. E quando eu fizer, vão todos se transformar em dinheiro. Então, quanto foi que o Billy vendeu? O Billy vendeu 180. A Gisele vendeu 365. E Walter é muito esperto, vendeu um bocado de processador. Vendeu 540. Certo? E aqui em cima, ó, na barra de fórmula, vocês podem ver também que ele usa o subtotal. A gente também aqui do lado tem 3 visões. Deixa eu ampliar. 1, 2 e 3, ó, lá no cantinho, estão vendo? Cada uma delas vai mostrar essa planilha aqui, esses dados de uma forma diferente. A 1, que é mais resumida, vai mostrar só o total. A 2 mostra só o total que foi agrupado de cada um. Acho que no final das contas, quando a gente quer extrair alguma informação da planilha, talvez essa 2 seja mais interessante, porque minha pergunta no começo do desenvolvimento dela foi quanto cada vendedor tinha vendido, certo? E o 3 é quando está tudo expandido, que era como a gente estava antes. Sim, beleza, e o que macro tem a ver com isso, né? A macro é porque eu posso desfazer tudo que eu fiz agora, começar a gravar a macro, fazer o que eu fiz e deixar a macro lá gravada. Eu posso até atribuir uma tecla de atalho a ela se eu quiser. E aí, quando eu apertar a tecla de atalho ou ativar a macro, ele já vai fazer tudo de uma vez, sem eu precisar repetir essa ação. Vamos ver aqui rapidinho. Foca no slide, Billy. Isso. Eu vou agora remover o que eu fiz. Como é que a gente remove, professor? Seleciona tudo, vai no botão subtotal, que está na aba dados, e tem um botão aqui, ó, remover todos. Vou apertar ele. Removi. A planilha voltou a ser o que era antes. Certo? Pronto. Vamos brincar agora de macro. Para brincar de macro, vocês vão ter que habilitar a aba desenvolvedor aqui em cima. Originalmente ela não está habilitada. Como eu estava brincando aqui antes, né? Aí eu habilitei. Como é que eu faço para habilitar ela? Eu clico no botão do Office, lá em cima. Esse botãozinho aqui. E eu vou escolher opções do Excel. Olhem para a tela, viu? Não fiquem só me ouvindo não, senão vocês não vão achar o botão opções do Excel. Tá logo aqui embaixo, ó, do lado do sair do Excel. E aí nesse opções do Excel, eu tenho essa opção aqui, logo na primeira tela que abrir, que é mostrar a guia desenvolvedor na faixa de opções. É a terceira. Ela está desmarcada. Aí eu marco e aperto OK. Aí essa aba do desenvolvedor vai aparecer com mais esses botões aí para a gente brincar no Excel.
O primeiro botão é do Visual Basic, para abrir o Visual Basic. O segundo, as macros que a gente gravou. Do lado tem gravar macro, que é o que eu vou querer fazer agora, certo? Eu vou gravar uma macro. Abri a planilha. Vamos fazer a macro. Massa. Habilitei a guia desenvolvedor. Vou clicar no botão gravar macro. Ele vai me pedir o nome da macro. Agora o nome, você não pode botar espaço. Não pode ter nenhum tipo de espaço. E não pode começar com números. Tem essa pequena restrição. Então eu vou chamar essa macro de macro subtotal. Pode ser qualquer nome. E eu posso também criar aqui uma tecla de atalho, para quando eu apertar Ctrl alguma coisa, ele executar essa macro que eu estou criando. Exemplo de macro. Quando você aperta Ctrl P, P de pato, ele vai imprimir. O P é de printer, de impressora. Ele abre aquela tela de impressão, que nada mais é do que eu clicar em arquivo e imprimir. Ou no botão do Office imprimir. E aí já é uma macro que já está gravada. Então eu vou botar aqui Ctrl... Pior que eu não sei nem todos os atalhos. Deixa eu ver se M já existe. Acho que não. Pronto. Você armazena nessa pasta de trabalho mesmo. Se você quiser, pode deixar ela disponível em algum lugar para importar ela para outras planilhas. E a descrição aqui é: aplica função subtotal. Beleza, já comecei a gravar. Professor, tem tempo? Não, não tem tempo. Eu posso demorar o tempo que eu quiser, que não vai ser computado. O que é computado aqui na macro é se eu estou nessa célula daqui, clico na célula de baixo ou aqui. Isso já está sendo gravado, esse tipo de seleção. Então eu vou selecionar tudo, vou na minha aba dados, na função subtotal, como eu estava fazendo. Então, a cada alteração em vendedor, na coluna vendedor, eu vou usar a função soma. Eu vou querer somar o quê? O valor, certo? E eu aperto OK. Beleza. Voltei para aquela tela que eu estava de novo, com os totais dos vendedores. E agora, para parar a macro de gravar, eu volto na minha aba desenvolvedor e o meu botão de gravar macro se transformou em parar a gravação. Aí você aperta esse botão de parar a gravação e a macro está pronta. Ah, que legal, professor. Vou gravar outra macro, certo? Para a gente agilizar. Billy tem um aniversário hoje para ir, aí ele tá sem querer demorar muito hoje. Logo hoje que eu vim disposto da aula até 10 da noite, né? Mas é assim mesmo. Vou apertar de novo, viu, o botão de gravar macro. Aí eu vou botar desfazer subtotal. Sei lá, vou botar Ctrl C cedilha. Não é possível que exista. Desfazer subtotal. Ok. Comecei a gravar minha nova função. E já está tudo selecionado. Mas selecione, viu? Desfaça a seleção e selecione, para não correr o risco de dar algum erro. E eu vou na minha aba dados, vou escolher o subtotal e vou remover o subtotal, para a planilha voltar a ser o que era antes. E eu volto na minha guia desenvolvedor e aperto o botão de parar a gravação. E agora eu tenho duas macros que eu criei. Uma macro para criar a função subtotal e outra macro que vai desfazer em cima dessa minha planilha, dessa seleção. Agora veja bem, às vezes a gente se confunde um pouco, porque quando eu começo a inserir mais valores aqui embaixo e executa a macro, aí a macro originalmente não está com toda a tabela selecionada, porque você botou mais valores abaixo e aí não computou. Então tome cuidado na hora da área de seleção da sua macro. Beleza. E agora a gente vai na aba desenvolvedor, nesse botão aqui inserir. E dentro desse inserir tem um botão, que é logo esse primeiro aqui. Um botãozinho de controle. Assim que eu clicar nele e aí clicar na planilha, ele vai inserir o botão e já vai abrir a tela para eu atribuir uma macro nesse botão. As macros que eu criei, né? A de
fazer subtotal e a de desfazer. Então eu vou criar 2 botões aqui. Vou inserir 2 botões. Inserir o primeiro. Eu posso clicar com o mouse, segurar e arrastar para fazer o tamanho do botão que eu quiser. Ou eu posso só dar um clique. Nesse caso aqui eu dei só um clique. E ele já me abriu essa janela aqui, ó, de atribuição de macro. Eu vou primeiro criar a macro. Certo? Selecionei a opção macro subtotal, que eu chamei ela assim. Estão vendo? E vou apertar OK. Botão 1. Aí eu vou selecionar aqui. Observe outro detalhe. Outro detalhe. Deixa eu ver aqui um negócio. Não é isso não. Não é isso não, rapaz. Editar texto, achei. Pronto, era isso aqui que eu queria. Que eu deixei botão 1, não podia editar. Eu vou botar aqui fazer macro. Fazer macro não, é subtotal. E aí, olha só para esse botãozinho, viu? Aqui. Ele tem essas bolinhas aí, porque a gente pode clicar do lado delas e arrastar para aumentar o tamanho dele, viu? Eu vou arrastar aqui até caber. Beleza. Só que quando eu tô apertando subtotal, ele tá aplicando, ó. Tá vendo como tá feio? Ele tá aplicando subtotal no subtotal e tá aumentando. Então, eu vou criar agora o botão de remover a função subtotal. Vou selecionar tudo aqui para desfazer, para voltar a ser o que era antes, viu? Dados, subtotal, remover todos. Beleza. Já tem um botão. Professor, se eu quiser alterar o texto desse botão depois que eu coloquei, o que é que eu tenho que fazer? Porque quando eu coloco o mouse em cima desse botão agora, ó, ele já se transforma no botão de clique. Não sei se vocês conseguem ver a mãozinha aqui, ó. Eu tenho que clicar nele com o botão direito e formatar controle. Aí eu vou poder fazer um bocado de brincadeira com ele. Alinhar texto, escolher a fonte, mudar a cor. E quando eu cliquei lá no formatar controle, ele também mudou o formato dele, ó. Ele voltou para que eu possa editar o tamanho dele. Quando eu clico fora, aí ele volta a ser um botão de seleção normal. Certo? Vou de novo na aba desenvolvedor. Vou no botão inserir e vou inserir mais um botão que é remover. Remover o subtotal. E de novo abriu a minha tela de atribuir macro e vou selecionar a macro que eu tinha criado antes, que é desfazer subtotal. Seleciono ela e aperto OK. Beleza. E agora eu vou colocar o nome de remover. Vou aumentar um pouquinho. Pronto. Espera aí que ficou feio. Vou dar mais um ajustezinho aqui. Formatar. Deixa eu botar ele pertinho. Pronto. E agora eu tenho 2 botões para automatizar o meu Excel. Eu tenho subtotal e remover. Se eu aperto subtotal, já apliquei subtotal em tudo. Se eu aperto remover, eu removo. Não é bacana? Aplica, remove. Aplica, remove. Beleza. Como na aula passada o professor explicou com muito mais detalhes essa fórmula do subtotal, eu achei mais interessante explicar o que é necessário para a gente entender do subtotal e trazer outros exemplos e de como a gente brincar um pouco mais dessas planilhas do Excel. Que, em geral, quando eu dou aula sobre esse assunto, eu gosto de dar muito assunto nesse aqui e mostrar como você brincar com a planilha do Excel para automatizar ela e, quem sabe, até fazer um pequeno sistema. Vamos lá, mostrar a brincadeira. Eu estava aqui com outra planilha aberta no começo da aula. Quando eu vim para cá, o pessoal estava ali, eu comecei a brincar com ela. Eu fiz uma planilha com 3 abas. Aba início, despesas e receita. A tela de início eu vou inserir os botões para eu navegar entre as planilhas. Quando eu apertar um botão aqui de despesa, ele já vai abrir em despesa.
Quando apertar receita, ele já vai abrir em receita, certo? Aí talvez vocês estejam se perguntando, foca aí no slide, Billy. Professor, como é que o senhor fez isso? Ficou bonitinho? Eu posso pintar ela todinha aqui, a planilha, e fazer uma brincadeira nela para dar esse aspecto que é como se, eu não sei se vocês no vídeo estão vendo bem. Deixa eu olhar aqui na tela. É como se no meio eu tivesse feito um buraco um relevo assim para baixo na seleção de células para dar um efeito bacana. Vou mostrar a vocês como faz isso. Então, primeira coisa, mostrar a vocês como fazer essa mudança de cor. Faço uma seleção aqui dos dados, vou na aba início e vou no botão de cor de preenchimento. Eu já tinha previamente aqui selecionado um cinza. Eu vou permanecer com ele, certo? Selecionei, cliquei fora. Esse é o aspecto que ela tá, certo? Eu vou botar dois botões aqui, despesa e receita. Aqui em cima tem que escolher uma opção. Então eu vou criar aqui uma área onde eu vou inserir meus dois botões em baixo relevo, digamos assim, certo? Eu vou criar um buracozinho aqui para a gente fazer isso. Selecionei. Depois de selecionar, clico com o botão direito e vou escolher a opção formatar células. Estão vendo? Selecionei, cliquei com o botão direito, formatar células. E eu vou cair direto nessa aba da borda, que é aqui onde a mágica toda acontece, da brincadeira. Eu estava até vendo um vídeo aqui mais cedo para me lembrar como fazer isso aqui. Já tem 3 anos que eu não faço isso. Isso aqui que vocês estão vendo no meio, estão vendo aqui, é a sua seleção toda, certo? Do lado a gente tem os botões, ó. Tem assim borda, tem a borda de cima, uma borda no meio, que vai ser, se for selecionado 5 células, por exemplo, ele vai botar essa toda marcadinha. A de baixo, pode fazer na diagonal se quiser. Todos esses botões. Aí a brincadeira é assim, viu? Primeiro eu vou ter que aumentar a espessura da minha linha. Eu vou escolher essa terceira daqui, ó, da coluna da direita, de cima para baixo. Essa daqui. Certo? Depois de escolhido, eu vou alterar a cor. Tem um botão aqui de cor embaixo. Tá no automático. O automático em geral vai no preto. Só que eu não quero que seja preto. Eu vou botar aqui um branco. Estou botando branco porque eu já selecionei o fundo de cinza, certo? E aí eu vou apertar esse botão aqui, ó, de baixo, para botar a borda de baixo. Tá vendo que ele fica azulzinho. Quando eu dou um clique ele tá azul. E vou botar na lateral direita. Então eu montei um L. Eu selecionei essa parte aqui de branco e essa também aqui, ó, de branco. E agora eu vou escolher outra cor. Eu vou botar um cinza um pouco mais escuro. E vou colocar esse L de cima. Essa opção de cima e a outra opção aqui. Se vocês notarem, ele já monta na cor que eu escolhi. Como eu botei branco no de baixo, vocês não estão vendo. Só estão vendo cinza. Quando eu apertar OK, aí fica esse negócio bem bacana que a gente tá vendo aqui, ó. Dá esse efeito de profundidade. Não é legal? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar 2 macros para navegar entre as planilhas de despesa e de receita. Ok? Vamos lá. Vou na guia desenvolvedor. Na guia desenvolvedor eu vou apertar o botão de gravar macro. Eu não sei se o botão inicialmente onde a célula está influencia. Eu acho que não, mas eu vou colocar aqui. Começar a gravação. Vou atribuir o nome dessa macro de despesa. Ir para despesa. Despesa. Ok, comecei a gravação. Então eu vou clicar na aba despesa, aqui embaixo, e vou
deixar selecionado isso aqui, por exemplo. Não, isso aqui vai ficar feio na planilha. Vou deixar selecionada essa célula daqui, porque quando eu voltar, ele vai parar, a célula que eu deixei selecionada vai parar exatamente nesse canto. Parei a gravação, certo? Beleza, eu acabei de criar uma macro. Vou criar outra macro, que é para ir para a planilha de receita. Vou gravar, daí para receita. Ir para receita. E vou dar OK. Comecei a gravação. Vou na minha aba de receita, clico aqui embaixo e paro a gravação. Criei outra macro. Agora eu vou criar dois botões. Como é que a gente cria? Que eu expliquei agora há pouco. Vou no botão de inserir, aperto o botão, dou um clique e meu primeiro botão vai ser ir para despesa. Dou OK. Vou selecionar o texto aqui e vou colocar despesa. Aumentar um pouquinho. Pronto. Deixa eu centralizar ele aqui um pouquinho. Professor, eu atribuí uma macro, mas eu atribuí errado. O que é que eu posso fazer? Você pode dar um clique aqui e remover, ou pode clicar com o botão de direito e ir em atribuir macro. Aí você pode escolher uma nova macro para rodar nesse botão. Inserir botão, vamos lá. Esse aqui é ir para receita. OK, acabei de colocar, atribuir a macro, ir para receita. Receita. Vou andar com ela um pouquinho mais para cá. Deixa eu tentar colocar do mesmo tamanho para ficar organizado. E pronto. Já está funcionando. Se eu aperto o botão de despesa, vou dar um zoom, certo, gente? Tela inicial, abri minha planilha, eu caio nessa tela, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou navegar entre despesa e entre receita. Se eu der um clique em despesa, já caí na planilha de despesa. Se eu der um clique em receita, eu volto, eu vou para a página da receita. Eu posso também criar uns botões de volta? Pode. Eu vou em despesa, eu vou criar um botão aqui, uma setinha para voltar para o início, certo? Eu não posso atribuir uma macro somente a um botão, eu posso atribuir a uma imagem também. Então, se eu for na aba inserir, tem o botão de imagem. Eu vou clicar aqui e eu posso escolher qualquer imagem que eu tiver no meu computador. Como a imagem que eu quero já está aqui no Excel, eu vou usar esse botão aqui, ó, Start Art. Estão vendo? Start não, Smart Art. Cliquei. Eu quero uma setinha, né? Deixa eu ver se eu acho uma seta aqui. Achei uma para o outro lado. Deixa eu ver se tem outra menor. Se não tiver, vai ser aquela. Deixa eu ver se eu consigo girar essa seta aqui. Tem vários textos. Eu vou botar aqui início. Início. Eu vou diminuir aqui também. Tá feio pra caramba, não tá? Agora ficou melhorzinho. Se eu der 2 cliques aqui, ele altera para a aba de design lá em cima. Ele vai abrir mais opções para eu poder formatar essa seta, alterar a cor. Tem uns modelos assim previamente prontos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Tem um botão aqui, ó, alterar cores, estão vendo? E aí eu mudo o formato muda a cor da minha célula, da minha seta. Eu falo tanto célula que mistura. Vou botar essa vermelhinha. Outra coisa,
Tem um botãozinho verde aqui em cima, que é para eu girar a seta. Ó, observa que o mouse está mudando de formato, ó. Tá virando uma seta em espiral, onde eu posso girar. Mais gire seta. Pronto. Tá ficando bonito, não tá? Início. E aí eu vou botar aqui no cantinho, certo? Beleza. Só que a imagem não tá fazendo nada, né? É uma imagem. Só que eu posso atribuir uma macro também para ela. E antes de fazer isso, eu tenho que gravar a minha macro. Vou lá na aba desenvolvedor, vou gravar a macro e vou fazer voltar. Voltar. Ok. Comecei a gravação. Clico em início e vou deixar essa célula aqui. Parei a gravação. Pronto. Já tenho uma macro para voltar para a aba início. E aí eu vou clicar na forma como um todo. Eu não vou clicar na caixa de texto que está aqui dentro, não. Eu tenho que clicar nessa caixa que está mais externa, certo? Vou clicar com o botão direito e eu tenho a opção atribuir macro. E aí eu posso associar essa imagem a uma macro. Vou atribuir a macro que se chama voltar. Beleza. Pronto. Acabou-se. Despesa, início. Despesa, início. Professor, se eu copiar e colar esse botão lá na outra planilha, vai funcionar? Eu não sei. Mas eu vou testar agora. Copiei e vou colar. Eu não tenho certeza se vai funcionar, mas vamos tentar. Funciona. Certo? Estou na receita. Clico voltar. Voltei para o início. Vou apertar despesa. Clico na setinha. Volto para o início. Acabei de criar uma coisa para a gente navegar entre as planilhas. Eu posso também aplicar fórmulas do mínimo, do máximo. Deixa eu só dar uma olhada no roteiro da aula para ver se eu passei por cima de alguma coisa ou tá faltando eu falar alguma coisa. Só um instante. Falar macro, habilitar a função desenvolvedor, classificação, fazer filtro com a função subtotal, a gente fez. Criamos uma planilha, lançamos os valores, criamos uma macro. Falei para vocês, né, que a macro não pode começar com um número e nem pode conter espaços. Tem que tomar cuidado também com o atalho, não se esqueçam disso. Se você botar o atalho lá, a letra P, aí vai confundir, né? Talvez você sobrescreva uma função do teu Office. Criei um botão para executar a macro. Mostrei com a execução da macro. Mostrei com atalho. Acho que eu não mostrei, não. Deixa eu ir para essa aqui. Qual foi o atalho que eu atribuí? Foi K, foi? Não, foi M. Foi Ctrl M. Exatamente. Eu atribuí Ctrl M. Vou apertar Ctrl M. Aí ele executa a macro também, se eu apertar no botão. Então, acabei de mostrar para vocês que o atalho funciona. Depois, não mostrei o código-fonte da macro, não foi? Deixa eu mostrar para vocês. Vou na guia desenvolvedor e vou no botão macros, que está lá no cantinho. Eita, é isso que dá, apertar tudo de uma vez. Macros. E ele me mostra aqui todas as macros que eu criei até agora. Subtotal, desfazer subtotal. Eu vou botar aqui a macro subtotal e vou apertar no botão do lado editar. Quando eu faço isso, eu vou direto para o Visual Basic. E aí a gente começa com o título da função, né, da macro, que é macro subtotal. Macro subtotal, aplica a função subtotal. Todos esses botões,
essa aspa simples que a gente tem aí de verde é comentário. Então, o programa não interpreta comentário. Eu não vou explicar a vocês como funciona o Visual Basic, mas aqui a gente já vê um range. O range é o alcance. Vai ser de onde até onde, né? Eu vou ter aqui de A1 até C13. Aí ele vai selecionar, depois vai aplicar o subtotal. Aí o group by 3 deve ser o número de colunas. E aí ele faz toda essa execução aqui, ó. Eu tenho primeira a macro subtotal e tenho a desfazer macro subtotal. Que essa do desfazer é até mais fácil de entender. Ó, essa daqui. Deixa eu desmarcar porque fica melhor. Ó, desfazer subtotal, em verde é o comentário e o alcance da célula 1 até a célula 17, selecione. Aí depois eu já tenho um comando dele, né? Seleção, remover subtotal. E o range D7 provavelmente é a célula que ele vai parar. E aí acaba. É mais ou menos assim que funciona. Só que tem um detalhe. Um detalhe importante. Na hora de salvar, eu não vou... se você tiver no Excel 2003, você pode salvar normal e vai funcionar. Aqui no 2007, 2010 eu acho que também. Eu tenho que salvar de uma forma diferente. Em geral, a gente seleciona sempre essa primeira opção aqui, ó. Salvar o documento numa pasta de trabalho do Excel. Eu vou ter que selecionar ele nessa segunda opção, que é pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Ele vai salvar a pasta de trabalho no formato de arquivo com base em XML e habilitado para macro. Se você tiver em casa na hora da atividade e salvar como pasta de trabalho no Excel, eu não vou receber a macro de vocês, então eu não vou ter como avaliar. Se eu não tenho como avaliar, eu vou entender que vocês não fizeram. Então tomem muito cuidado. Tem um exercício aí que a gente vai fazer a macro. E vocês vão ter que selecionar essa segunda opção. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Já que eu estou falando disso aqui, vamos falar um pouquinho sobre a segurança da macro. Na guia desenvolvedor, a gente tem um botão aqui de segurança da macro, um pouco abaixo de gravar macro. Quando eu seleciono, eu tenho 4 opções aqui de segurança. A primeira é que ele vai desabilitar todas as macros sem te avisar. A segunda desabilita todas as macros, mas dá uma notificação. Essa aqui é a melhor. Por que é melhor? Porque ele vai, se você abrir um arquivo que tem macro, o Excel vai de cara te dar uma mensagem. Ele não vai executar nenhuma macro e vai perguntar: você quer executar as macros desse programa, desse arquivo? Aí você diz: quero. Aí habilita. Vai ser o que eu vou fazer com vocês, né? Por que isso? Porque as macros não funcionam somente pro Excel. A gente pode fazer alguma rotina no seu computador, apagar algum arquivo, copiar alguma coisa. E nem todo mundo que cria uma macro cria com boas intenções. Então, se você não conhece a procedência do teu arquivo, tome cuidado na hora de você executar as macros. A terceira opção vai desabilitar todas as macros, exceto as que são digitalmente assinadas. Algo que é digitalmente assinado é algo que uma empresa maior dê uma segurança em cima daquilo que foi criado. Aí a gente tem aquilo que a gente chama de assinatura digital. Quando a gente acessa um site de banco, por exemplo, um tipo de assinatura digital, eu tenho uma empresa que certifica que aquilo que eu estou instalando lá está assinado digitalmente, que não vou dizer a vocês, não vai fazer nada demais, mas assim, eu tenho uma segurança do que está acontecendo ali e tem uma empresa maior que está por trás. Aí você vai ter que ler o contrato, o que é que aquele programa que você está instalando vai fazer ou vai deixar de fazer. E a última opção, que é a mais perigosa, é habilitar todas as macros, que aí a gente pode ter um código perigoso e não é interessante a gente habilitar. Então, o que é que o professor aconselha, o que é que todo mundo aconselha? É você deixar a segunda opção, desabilitar todas as macros com notificação. Porque na hora que abrir o programa, o Excel vai perguntar: quer executar sim ou não? Beleza. Aí você diz: quero, massa, aí executa. Se disser não, não executa. Um outro detalhe também é que quando a gente salva um arquivo do Excel que tem macro, dá um foco no slide, Billy. Ele não vai ser só no formato do Excel.
ele vai ter uma exclamaçãozinha amarela em cima do ícone do arquivo. Se você ver essa exclamação amarela aí, você já sabe que esse arquivo do Excel tem uma macro. Beleza? Então o que é que a gente não vai fazer em casa na hora da atividade? A gente não vai salvar normal, se tiver macro. Vai salvar naquela segunda opção, salvar com macros. Porque senão o professor não vai saber que você criou a macro. Ok? Então vamos voltar agora para os slides para ver se eu consegui falar tudo que eu estava querendo até agora. Primeiro a gente falou do conceito de macro. Falamos como habilitar a guia do desenvolvedor. Falamos como gravar uma macro, definir a tecla de atalho da macro, atribuímos um botão ou uma imagem à macro, fizemos com o botão e fizemos com aquela imagenzinha da seta. Executamos a macro, excluímos? Não. A gente não excluiu a macro, vou mostrar a vocês agora como exclui, mas configurar o nível de segurança da macro eu já mostrei. Como é que exclui a macro, professor? Vamos lá. A gente vai na aba Desenvolvedor, vai no botão Macros, apertei Macro, mostrei todas as macros que estão no meu arquivo. É só eu selecionar qualquer uma delas e apertar Excluir. Apertei, selecionei e aperto o botão Excluir. Só apertar Excluir aqui, aí a macro não existe mais, meu botão deixa de funcionar. É assim que a gente exclui. Voltando para o slide. Excluindo a macro, mostrei para vocês, configurando o nível de segurança da macro também. Tá, antes de ir para a atividade, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Na aula passada eu falei da fórmula do SI. E na atividade tem um conceito que vai ser uma planilha de notas de alunos. E dependendo da nota do aluno, ele vai ter um conceito atribuído a essa nota. Só que eu botei 4 conceitos, se eu não me engano. Excelente, ótimo, bom, regular e insuficiente. 5 conceitos. E a gente viu a fórmula do SI na aula passada. Eu vou explicar de novo como funciona a fórmula do SI. Só que eu vou querer de vocês um pouco mais. Eu vou querer que vocês façam os SIs. A expressão que a gente usa são SIs aninhados, um dentro do outro. De forma que eu falei a aula todinha, mas não parei. Gisele, a gente tem alguma dúvida? Não, até o momento não. Não tem dúvida, né? Tá bom, continuar. E aí a gente, originalmente na fórmula do SI, a gente tem uma condição, verdadeira ou falsa. Por exemplo, se o aluno tirou 7, ele vai, se for maior ou igual que 7, passou. Se for menor ou igual que 7, reprovou. Só que agora eu vou ter um alcance maior. Eu vou querer que meu conceito, se for acima de 9, seja excelente. Se for entre 8 e 9, vai ser ótimo. Se for entre 7 e 8, vai ser bom. Entre 5 e 7, regular, e abaixo de 5, insuficiente. E a gente vai aprender a fazer isso usando a fórmula do SI. Tá, vamos para a fórmula do SI agora. Eu vou fazer no bloco... Eu ia fazer no bloco de notas, para vocês verem mais... de uma forma maior aqui na tela. Deixa eu fazer no Word a sintaxe dela, de como funciona. Toda fórmula no Excel, ou quando a gente quer transformar a célula do Excel numa calculadora, a gente sempre começa digitando igual. Se eu digitar só o SI, se eu digitar somente o SI e apertar Enter, não vai fazer nada. Ele vai entender que aquilo ali é um texto. Mas quando eu digito igual, eu estou transformando aquela célula numa fórmula. Então a sintaxe é assim, ó. Se uma determinada condição... Ficou grande demais, não foi? Para 48. Se uma determinada condição for verdadeira, ele vai fazer isso aqui. Se essa condição for falsa, ele vai fazer o que está aqui. Pensem bem, eu tenho um ponto e vírgula separando cada um dos termos da fórmula do SI. Ela é composta de uma condição, no caso dessa condição ser verdadeira, ele vai fazer o que está aqui. Se for falso, ele vai fazer o que está aqui.
Como é o princípio do se aninhado? É assim, ó. Eu boto igual se, condição. Se uma determinada... Vou fazer abreviado, certo? Vou botar se, senão vai ficar muito grande. Se uma determinada condição for verdadeira, faço o que está nessa célula. Mas se não for verdadeira, vai fazer o que está nessa aqui do lado, né? Aí eu coloco outro se. Aí eu faço se a condição aqui for verdadeira, vai fazer isso. Se for falsa, faz isso. Isso é o princípio do se aninhado. Eu tenho aqui dois se's. E dessa forma, que eu estou fazendo nessa sintaxe aqui, eu posso avaliar, eu posso fazer três conceitos diferentes. Eu posso fazer aqui se... Vou fazer o simples, certo? Um exemplo prático agora. Se A1 for maior ou igual a 7, isso é uma condição. Eu quero que me retorne passou. Se for verdadeiro, vai fazer isso. Aí eu boto uma vírgula. Se for falso, reprovou. Deixa eu diminuir um pouquinho. E fecho o parêntese. Isso aqui é um exemplo de um se simples. Eu vou olhar se o número que está na célula A1 é maior do que 7. Se for maior do que 7, ele vai aparecer na célula passou. Se for menor que 7, reprovou. Professor, se eu esqueci o igual, aí coisou tudo. Não pode esquecer. Porque se o aluno tirar 7 e você não botou igual, um número que não é maior ou igual, o número que é maior que 7 é qualquer número acima de 7, exceto o 7. Então, se o aluno por um acaso tirar 7 e você não colocou igual, vai aparecer reprovou. Então, não esqueça, tem que botar maior ou igual que o 7, nesse caso aqui, certo? Então, vamos agora complicar. Eu estou investindo um pouco de tempo aqui, porque realmente é um pouco mais complicado. Mas aí vai ajudar bastante vocês na hora de alinhar os conceitos. Esse é um exemplo simples. Alguns alunos vão dizer assim, professor, é muito mais fácil você usar a fórmula do PROC, PROC-V, PROC-H, que é uma fórmula de procura-valores. Também pode fazer. Mas eu quero que vocês façam essa atividade no se. Porque não adianta a gente fazer do jeito que a gente sabe, a gente tem que aprender uma coisa nova, né? Então, utilizem a fórmula do se aninhado para fazer isso. Vou fazer agora um exemplo. Foca aqui no texto, Billy. Não esqueça de outro detalhe, viu? Eu abri um parêntese aqui e abri outro aqui. Então, eu tenho que fechar duas vezes. E quanto mais se eu tiver, mais vai ter parênteses aqui no final. Como é que eu faria um exemplo? O exemplo do conceito mais ou menos que eu quero seria assim, ó. Eu vou complementar esse exemplo de cima, certo? O se aninhado, eu vou tirar essa cláusula do reprovou e vou colocar outro se aqui. Mas vocês vão ter que entender a sintaxe do que eu estou querendo. Eu vou querer o seguinte: se a nota for maior do que 9, vai ser excelente. Então eu vou botar se for maior ou igual a 9. Vamos falar de conceito. Se for maior ou igual a 9, vai ter conceito A. Certo? Maior ou igual a 9, conceito A. Então, vocês vão ter que começar ou do valor mais baixo e subir, ou do valor mais alto e ir descendo. É como se eu tivesse uma régua, certo? De valores. Primeiro, eu estou tratando tudo que é acima de 9. Todos os valores que forem acima de 9 vão receber A. Mas se tiver algum valor... Isso já tratou a coluna toda, porque eu vou fazer isso aí, vou arrachar e colar, né? A fórmula. Então ele vai tratar todo mundo que está acima de 9. Mas se por um acaso essa condição não for satisfeita, ele vai cair dentro de outro se, que no caso é esse aqui. Aí eu vou fazer se A1 for maior ou igual a 8. Então eu quero que o conceito seja B. Não esqueçam das aspas quando vocês forem botar texto. Ponto e vírgula. Caso seja abaixo de 8, ele vai levar conceito C.
E eu encerro assim, viu? Encerro como fosse um si normal. Porque às vezes a gente chega aqui no final e fica achando que vai ter outro si. Não, o último si é um si normal. E aí, entenderam? Não sei, né? Vocês não estão respondendo aqui e fica difícil saber. Só que aí, como eu tenho 5 conceitos na atividade, aqui dentro eu vou colocar outro si, sem as aspas. Erros que o professor mais encontra na hora de corrigir esse tipo de exercício. A aspas, muita gente no lugar de botar a aspas dupla, que é isso aí. Deixa eu botar uma fonte bem grande que vocês vão ver. Muita gente, ao invés de usar a aspas dupla, coloca duas simples. Coloca assim, ó, uma simples, outra simples. Tá entendendo? Só que isso aqui não funciona no Excel, só funciona a dupla, ó. Quando eu passo com o mouse, tá vendo, ó? É uma coisa só. E nessa simples, eu passo de uma por uma. E isso é um erro muito comum que o pessoal comete. E eu acho que é só. E sim, na igualdade também aqui, ó. Às vezes esquece de botar esse igual e não avalia corretamente. Beleza? Vamos agora falar da atividade para a gente encerrar a aula. Vamos lá. A atividade vai ser a seguinte. Vocês vão criar uma planilha igual ao desenho que está no slide seguinte. Vocês vão preencher com pelo menos 10 alunos. Se quiser botar mais, pode colocar. Mas coloque os 10. Vão calcular a coluna da média pela fórmula da média. E, usando a fórmula do si, vocês vão classificar a situação do aluno de acordo com a tabela do conceito da figura. Tem uma tabelinha lá com os conceitos. Aí vocês vão inserir 3 botões e vão associar macros a esses 3 botões. De forma que um botão vai mostrar a menor nota, o outro vai mostrar a maior nota e, por fim, o último botão, né, ele vai limpar o conteúdo das 2 células. Vocês vão fazer uma coisa assim. Deixa eu dar um zoom aqui de leve. Assim dá pra ver? Dá. Vou puxar só um pouquinho pra cá. Pronto. Na primeira coluna a gente tem o nome do aluno. Coloquei só 5 alunos. Vamos ter 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Vamos ter a média. E em seguida a situação dele. Se vai ser ótimo, excelente, regular, bom ou insuficiente. E embaixo a gente tem o conceito que eu coloquei aqui, ó. Se for maior ou igual a 9, vai ser excelente. Se for maior ou igual a 8, vai ser ótimo. Maior ou igual a 7 vai ser bom. Maior ou igual a 5 é regular. E se for menor do que 5 é insuficiente. Já dei uma dica aqui para vocês não errarem na hora da condição. E aqui do lado, vocês vão fazer 3 botões. O de mínimo, o de máximo e o de limpar. Professor, não entendi. É simples. Você vai colocar o seu cursor do Excel em cima desse primeiro. Rapaz, eu daria um péssimo homem do tempo. Esse primeiro aqui de cima, tá vendo? Pronto. Aí você começou a gravar macro, né? Aí você habilitou o botão, deu o nome da macro, beleza. Aí você vai nessa célula e bota assim, igual, mínimo, e bota o espaço da coluna da média. E aperta Enter. Beleza, apertei Enter. Aí ele vai para a célula de baixo. Aí vocês vão apertar a setinha direcional para subir e deixar selecionada a célula de cima. Porque senão, se vocês não colocarem, vai ficar meio feinho a macro. Porque quando eu apertar o botão, ele vai, mas vai ficar com a seleção lá embaixo. E desse jeito que eu estou dizendo a vocês, vai dar a impressão que o Excel apareceu aquele valor ali magicamente. Fica bem legal. E do máximo do mesmo jeito. Aí parou a gravação aqui, né? Aí você vai gravar outra macro. Aí aperta, vai lá na célulazinha aí, ó, agora acertei. Na célulazinha do máximo. Aí bota igual, máximo, bota o intervalo que você quer avaliar. No caso da minha planilha aqui, acho que é 2 até 6. E aperta o Enter. E o botão de limpar? O botão de limpar é o mais fácil. Aí gravou essa macro do máximo, certo? Aí eu vou agora criar mais outra macro, a do botão limpar.
Vou dar um clique na célula aqui, nessa primeira célula. Mesmo que ela esteja vazia, você clica lá, certo? Você clica lá e aperta Delete. Apertou. Massa. Vá na célula de baixo e aperte Delete de novo. Fez isso, aí você dá uma seleção em outra célula. Você pode deixar o botão limpar selecionado e para a gravação da macro. Aí é só colocar os 3 botões e atribuir a cada uma dessas macros. Isso aí é só para eu... Professor? Temos uma dúvida. Sim. Vamos lá. É a Gabriela. Ela diz, professor, poderia explicar mais uma vez, brevemente, a fórmula complexa da função si? Claro, vamos lá. Todos os alunos me pedem, sabe? Eu passo... Em geral, eu fico... Quando a gente está em sala de aula, eu vou de um por um e peço para o aluno colocar no papel. Porque é difícil, não é muito trivial de entender. Principalmente se é a primeira vez que você trabalha com isso. Como a gente tem tempo, vai dar para explicar sim. Eu vou voltar lá. Primeira fórmula, foca no slide, isso. Primeira fórmula, igual se eu tenho uma condição. O que é essa condição? A condição é se um determinado valor é maior ou menor do que outro, se é igual a alguma coisa, a gente pode fazer assim, se for igual a sul, faça isso, se não, você pode dizer assim, ó, se for igual a sul, é sul, no verdadeiro, né? E se não for sul, ele vai dizer, não é sul. É uma besteira, mas ele faz também, se você mandar. Então é o seguinte, primeiro campo é a condição. Observem os pontos e vírgulas, tá bom? Observe os pontos e vírgula. É Gabriela de que o nome dela? Eu acho que eu lembro do nome Gabriela na correção das atividades. Por enquanto aqui só tem Gabriela. Só tem Gabriela, né? O bacana é que tem uns alunos que mostraram assim mesmo que sabem mexer no Excel. Alguns deles. Outros não sabem tanto, mas estão melhorando. Eu acompanho muito a evolução do aluno. É por isso que eu vou... Então, cada atividade eu escrevo bastante para vocês. Na hora, para dar um feedback legal. Então, Gabriela, isso é o si normal. No si aninhado, a palavra é assim, ó. Aninhado. Que talvez o áudio não esteja muito bacana. No si aninhado, é um si normal, mas é como se eu pegasse esse campo aqui do falso e adicionasse outro si. Adicionasse isso aqui. Então, se a fórmula do Excel é composta por 3 termos, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Se ele tem 3 termos, no si aninhado, eu vou olhar somente esse terceiro termo aqui, ó. E dentro dele, eu vou inserir outro si completo. Então é como se fosse um si dentro do outro. De forma que aqui a condição vai ser o primeiro. No meu si mais externo. Aqui vai ser... A coluna verdadeira vai ser o segundo. E todo esse si aqui, tudo que estava no falso, representa esse terceiro. Entenderam? Aí se eu afunilar isso aqui é outro si. Que também tem 3 partes. Tem a parte da condição, onde eu vou ter aqui, ó, o 1, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 3. Então, toda vez eu insiro um si aqui. E aí eu vou aumentando a quantidade de sis que eu posso aninhar. Aí vocês podem se perguntar assim, professor, eu posso aninhar quantos sis? Nas versões anteriores, se eu não me engano, dizia que podia aninhar até 8. Agora, nas mais novas, ele está cada vez assim maior, com mais linhas, com mais coluna, com mais planilha. Cada versão nova do Excel, ele vai trabalhando mais isso aí, vai aumentando a capacidade dele. Ela falou alguma coisa? Será que... Não, tem só outra dúvida aqui. Pode falar. É do Guto Vitória. Ele diz, professor, o que significa arquivo no formato XML? Então, XML, eu posso falar assim muito XML. Se você quiser, posso até parar uma aula inteira para falar de XML, que é no mestrado a gente... Parte do nosso trabalho é sobre XML. XML é uma linguagem de marcação que é
Extendable Markup Language, XML. Um exemplo do XML. Eu posso descrever recursos através de tags de definição. Vamos ver aqui, eu vou descrever o recurso professor. Então eu faço assim, ó, professor. Eu vou dar um exemplo prático de XML, certo? Professor. Tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Professor. Isso é XML. Tá. Dentro de professor, eu posso ter a instância ou o objeto Walter. E aqui eu tenho o professor Walter. Olha só como tá ficando, certo? Pera aí, para ficar bonitinho, que o XML tem que ser bonito. Beleza. Aí dentro de Walter eu posso fazer várias características do professor Walter. Eu posso botar aqui idade. Professor Walter, eita, peguei pesado na característica. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de vamos falar de idade mesmo. O professor Walter tem 31 anos. E fecha a hashtag aqui, idade. Eu vou diminuir um pouquinho a fonte para vocês verem. Como a gente tem um pouquinho de tempo e a aula, o assunto já foi quase todo falado, eu vou falar um pouco de XML. O professor Walter tem 31 anos. O professor Walter mora onde? Vou botar residência, reside. Recife. E fecha a tag Recife. Fecha a tag reside. Isso é um exemplo de XML. Vou diminuir mais. Pronto. Pense no XML que ficou bonito. E aí eu posso ter aqui embaixo outro professor. Posso botar aqui Billy e falar da idade, onde reside. O XML ele basicamente funciona assim. Eu tenho uma total liberdade para expressar, para construir o meu domínio. Eu posso botar o nome professor, posso colocar residência, telefone, todos os dados acerca, por exemplo, eu posso criar aqui endereço. Aí dentro do endereço eu boto rua, CEP, número, cidade, posso botar telefone, celular, residencial. Aí eu vou agrupando assim. E isso é o XML. Tem vantagens e tem desvantagens. Qual é a vantagem? Eu posso dar o nome da tag que eu quiser. Qual é a desvantagem de eu botar o nome da tag que eu quiser? Se eu botar a palavra manga, pode ser manga fruta, manga camisa. Aí a gente vai entrar em outra coisa do XML, que é o namespace. O namespace vai dizer, a gente está falando de fruta. Então, se está falando de fruta, manga é fruta. Se está falando de tecido, a gente bota um namespace relacionado a tecido. Aí outra linguagem também veio para solucionar esse problema, que é o RDF. O RDF não chama mais tag, chama de construtor. Aí vem um construtor pré-definido. Aí a gente pode usar um vocabulário, um FOF name. Aí eu vou padronizar. Mas o XML, ele é esse formato assim, bem aberto mesmo. Eu acho até que eu falei demais, porque eu trabalho exatamente nesse assunto, aí eu vou me empolgando. Mais dúvida? Até o momento não, tudo tranquilo. Até o momento tudo tranquilo, então vamos voltar para a atividade. Vocês vão ter que fazer... Vai, Billy, foca aqui. Vocês vão ter que fazer uma planilhazinha como essa. Vão ter que fazer os conceitos. E por fim, vocês vão salvar o seu arquivo no formato habilitado para uso de macros com seu nome seguido de macro FTIM. Eu não botei esse exemplo aí achando que vocês não tinham entendido, não. Tenho certeza que vocês entenderam. Só que mesmo assim, na hora de upar lá o trabalho, eu vejo o trabalho sem nome. Aí, como eu salvo tudo numa pasta só, aí eu tenho que abrir um por um. Então, botem o nome de vocês, aí bota esse hífenzinho aí e depois bota macro FTIM. Façam assim, na hora de salvar. Observação, só deverá salvar o arquivo no formato XML os alunos que usam o Microsoft Office Excel 2007. Se usar qualquer outra versão anterior à versão 2007, vocês só precisam salvar, não precisam se preocupar com esse formato. Não se esqueçam de colocar nesse formato, senão não vão vir as macros, viu? É obrigatório colocar a fonte de pesquisa. Vocês vão dizer videoaula, alguma coisa aí. Enfim, tem gente que bota Wikipedia. Tem gente que fala Wikipedia, Wikipédia. Toda vez eu me enrolo na hora de dizer. Atividades iguais a de outros colegas serão invalidadas. Pior que eu achei, viu?
Achei que isso era brincadeira, mas eu achei na atividade passada algumas coisas preocupantes. O prazo de entrega é de hoje daqui a 10 dias, como sempre, né? É o sábado depois de amanhã, o próximo sábado. Outra coisa, eu recebi trabalhos no meu e-mail. Cuidado, vocês têm que mandar para o sistema. O meu e-mail você pode tirar uma dúvida, uma coisa ou outra. Vocês podem até tirar por e-mail, mas a primeira coisa que eu vou responder é: vá no fórum e coloque no fórum, porque a sua dúvida pode ser a de outra pessoa, né? E já ajuda também. O fórum acontece a todo momento, é só vocês irem lá e postar a dúvida. Eu estou sempre olhando ele. O chat é nas terças-feiras, das 7 até as 8h30. Em geral eu chego antes, viu? No chat dessa semana tinha só o aluno, acho que era o Otacílio, eu acho. Acho que era o Otacílio que estava. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e até a próxima aula. Gisele. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro.